Pega a sua Bíblia, vamos falar de uma poderosa batalha que aconteceu. A primeira batalha do povo de Israel, depois que eles foram libertos da escravidão do Egito, né? Ela é carregada de simbolismo. Nós podemos falar tantas coisas sobre essa batalha, mas eu quero extrair algo para nós desta noite sobre a batalha de Refidim, que está em Êxodo 17. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo de número 8. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do monte. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém a mão de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro de outra. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém. Vamos falar um pouco sobre essa batalha tão importante, a batalha de Refidim. O povo de Israel havia sido liberto da escravidão do Egito. Agora eles caminham em liberdade. Uma coisa que nós não podemos nos esquecer é que há uma responsabilidade muito grande na nossa caminhada com Deus. A salvação é pela graça, isso é certo. A Bíblia diz em Efésios 2:8 que não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos não porque somos melhores do que outra pessoa. Nós somos salvos não porque os nossos olhos são mais claros ou mais escuros. Nós somos salvos não é porque nós somos mais legais do que outros. Nós somos salvos porque a graça e a misericórdia do Senhor é sobre a nossa vida. Nós amamos ao Senhor, não porque somos tão amorosos assim. Diz João na sua epístola: nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Recebemos a Jesus como Salvador. Antes de recebermos Jesus, vamos prestar atenção para nós fazermos uma analogia. Nós, antes de recebermos Jesus, vivíamos sem Deus. Não importa se você era bom, não importa se você era legal, não importa se você era aquela pessoa que todo mundo dizia: esse aí só falta ser crente, ele é gente boa, só falta aceitar Jesus, esse aí é legal, esse aí é quase salvo. Essa questão de quase salvo é importante que entendamos que o quase não é suficiente. Você tem que aceitar Jesus como teu Salvador, e entrega parcial também não pode, é uma entrega total. Porque quando Jesus se entregou por mim e por você lá na cruz, foi parcial? Não, foi entrega total. Então a nossa entrega também tem que ser total. Mas antes de Jesus, não importa quem era você, não importa se você era bondoso, não importa se você tinha feito um voto quando era adolescente: quando eu começar a trabalhar, metade do meu salário vou comprar cesta básica e dar para as pessoas necessitadas. Legal, ótima atitude, mas isso não tem nada a ver com salvação. Ah, mas eu era bondoso, pastor. A Bíblia diz em Isaías que a nossa bondade
não passa de trapo de imundícia aos olhos do Senhor. Não há nada que façamos por nós mesmos que venha nos redimir. Nós só podemos ser redimidos pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele é o único que tem poder, Ele é o único que tem direito, Ele é o único que tem legalidade. Para que houvesse legalidade, Deus já havia prometido para o diabo lá no Éden: da semente da mulher surgirá aquele que vai esmagar a sua cabeça. Para que houvesse legalidade, para que as nossas dívidas, as minhas e as suas, como diz a epístola aos Gálatas, fossem pagas, todo o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado, era necessário que alguém derramasse o seu sangue, mas o sangue puro, inocente. Então Jesus pagou o preço. É graça, é misericórdia, é amor de Deus. Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que eu e você, e qualquer pessoa, de qualquer tribo, nação, língua, para que todo ser humano que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas antes desse processo, antes de aceitar Jesus, o homem já estava no pecado. Não tem como, independente da bondade, o homem é pecador. Como diz a sua Bíblia em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim como diz a sua Bíblia na mesma epístola, Romanos, só que agora no capítulo 6, mas o mesmo número de versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a salvação da nossa alma. Mas se o homem vivia no pecado, o salário do pecado é a morte, logo todo homem estava condenado à morte. Não tem como mudar isso, não tem como mudar. A Bíblia diz que por um único homem, Adão, diz a Bíblia, entrou o pecado no mundo, e todos herdaram o pecado. Antes que você imagine: pastor, mas eu nem conhecia Adão, isso é muito injusto. A Bíblia, se tem uma coisa que Deus não é injusto. Deus é simplesmente justo para com todos. A Bíblia, ao mesmo tempo que diz que por um único homem, Adão, entrou o pecado no mundo, para equilibrar essa equação, diz a Bíblia que por um único homem, o segundo Adão, no caso Jesus Cristo, entrou a salvação por todos. Se o homem herda o pecado de Adão e acha que não tem culpa, ele não poderia receber o perdão de Jesus, porque não tem merecimento. Mas é a graça de Deus. Graça significa favor imerecido. Vai acompanhando comigo. Então, antes de Jesus, você tinha sérios problemas, antes de aceitar Jesus. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim: pastor, o importante é que todos nós somos filhos de Deus, todo ser humano é filho de Deus. Isso não é verdade. É o mesmo que dizer, sabe, uma frase, que ela é bonita, tá? Eu acho bonita essa frase, só que ela é mentirosa. Fazer assim, igual lá na roça, para ver que é mentira mesmo. Fala só: mentirosa, tem que ser mentirosa. Sabe aquela pessoa que vai contar uma história para você, fala assim: mas eu fui, era longe, mas longe. Ele acha que se esticar aí a vogal vai dar um parecer de mais distância ainda. Mas a frase mentirosa que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. É verdade isso? Não. Quantos caminhos levam a Deus? O único caminho, que é Jesus. Ele é o único caminho que leva o homem a Deus. Não existe outro caminho. Todos são filhos de Deus. Não é verdade. O homem só pode se tornar filho de Deus. Ei. O homem, Alonso, eu acho que tá bom. O homem, deixa eu ver, tá bom. O homem, onde eu estava? O homem só pode ser chamado filho de Deus por um processo que registra a Bíblia em João 1,12, tá? Ele precisa receber Jesus como Salvador para ser filho de Deus. Antes disso, ele é criatura de Deus, ele é criação de Deus, como todos os outros seres que são criaturas e criação de Deus. Quem criou os demônios? Tem gente com dúvida aí. Vamos lá, quem criou
os pássaros? Quem criou os peixes? Quem criou você? Quem criou os demônios? Isso, Deus criou todas as coisas, né? Então tudo é criação de Deus. O que difere o homem é que ele foi feito de uma forma diferente de todas as outras criações e recebeu poder para dominar sobre todas as coisas, mas esse poder só se torna efetivo quando ele recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. Antes disso, é criatura de Deus. Pastor, mas então nem todos são filhos de Deus? Se você pegar a sua Bíblia, não vou fazer isso agora, mas se você chegar na tua casa, pode ler João 8,44. Jesus se vira para um grupo de pessoas religiosas, não era qualquer pessoa não, eram pessoas religiosas, eles cantavam, eles louvavam, eles estavam no templo, dia de domingo, eles não faziam, não é como eu e você não, que a gente fica à vontade, só vem na igreja à noite, eles ficavam o dia inteiro na igreja, o dia inteiro em consagração, eles eram dizimistas, tudo que eles recebiam, eles dizimavam, e no final do ano, eles somavam tudo que eles tinham dizimado durante todo o ano, e davam o dízimo dos dízimos, eles ofertavam, eles eram uma benção, você olhar para eles e ia ver o que, que benção poderosa, eles jejuavam, a ponto de que eles iam para a praça mostrar que estava jejuando, eles oravam e faziam questão que todo mundo pudessem ver eles orando, eles, gente boa. Jesus olhou para ele em João 8,44, diz assim, vocês são filhos do diabo. Mas como assim? Mas nem todo mundo é filho de Deus. Eu preciso aceitar Jesus como Salvador. Eles não haviam aceitado Jesus e eles não aceitavam a verdade, eles estavam coniventes com a mentira. Então Jesus explicando que o diabo é o pai da mentira, então nós vamos entendendo. Então antes de aceitar Jesus, você tinha sérios problemas. Você andava sem esperança, espiritualmente cego, sem entender coisas espirituais que hoje você entende. Agora, recebendo Jesus, eu sou livre. É como o povo lá no Egito recebeu libertação, o povo se tornou livre. Agora aceitei Jesus, libertação, eu sou livre, eu canto para a direita, para a esquerda, eu sou livre. Isso vai me eximir dos problemas da vida? Vai me eximir das dificuldades, das lutas, das batalhas? Não, as lutas e as batalhas são cotidianas, vamos enfrentar a todo momento, a todo instante, a todos os dias. Tem gente que trava batalha até quando está dormindo. Então nós estamos sempre em batalha. Uma das questões que trazem mais derrota ao cristão é ele achar que está livre e não tem mais problema nenhum. Eu assisti um filme uma vez, eu não lembro o filme, mas eu lembro da frase que a pessoa disse assim, que ela ia usar, que a cartada do diabo mais usada e mais importante era fazer com que as pessoas acreditassem que ele não existisse. Não tem inimigo, eu estou sossegado, mas tem inimigo, tem luta, tem batalha, tem guerra. E essas batalhas, fica tranquilo, Deus é com você. Mas nós estamos sempre em batalha espiritual. Eu estou falando rápido porque só para a gente entender algumas coisas desse princípio. Quando fala em batalha espiritual, tem uns irmãozinhos que pensam assim, eita, batalha espiritual. Ele lembra dos videogames que ele joga lá. Tem o nome de um videogame de luta? Mortal Kombat, esse eu sei falar melhor. Mortal Kombat, ele fica imaginando Deus e o diabo numa batalha, numa guerra. Aí o diabo vem, pá, e Deus desvia daqui, aí pá, daqui, pá, dali, dá um cruzado. Achei que não sabia que eu estava com fio. Aí eu ia passar o pé aqui em cima, mas eu estou com medo do pé não voltar. Então, vamos deixar quieto. Mas imagina uma batalha assim. Mas nada a ver, tio, nada a ver. O que acontece nessa batalha espiritual é assim, Deus soberano sobre todos, Ele é Senhor, onipotente, onisciente, onipresente. Não existe nenhum ser nos céus, na terra ou embaixo da terra que é onipotente, onipresente e onisciente. É só o nosso Deus, é o teu Deus, só Ele, só Ele, só Ele, só Ele. Pastor, mas o diabo não tem poder? Tem bastante, mas onipotente não, onipotente é aquele que detém todo o poder, é o todo-poderoso, o diabo não é onipotente.
Então é Deus, dessas características que eu passei. E aí, no outro lado vem o diabo, acabado, destruído, massacrado, pisoteado, lascado, porque ele foi derrotado pelo sangue de Jesus Cristo. Então, quando fala em batalha espiritual, ela trava muito, é com a gente aqui, não é o diabo com Deus, porque não existe essa batalha. Mas no campo em que nós vivemos hoje, no tempo e no mundo em que nós vivemos, em que a sua Bíblia, em Coríntios 4,4, diz que o diabo é o Deus, com D minúsculo, é o Deus do século presente, então nós vivemos no momento em que o diabo ainda tem tempo, e ele quer tirar o maior número de pessoas do maior departamento de Deus, que era o departamento que ele participava, era o departamento da adoração. O diabo não pode mais adorar a Deus, o diabo não pode mais glorificar a Deus. Aqui na terra, Deus levantou o departamento de adoração. Eu e você, nós somos livres e nós podemos louvar e glorificar a Deus. Você tem liberdade para dar glória a Deus em qualquer lugar, até no meio da rua, só toma um pouco de cuidado. Mas você pode dar glória a Deus, você é livre. Você pode, você faz parte, você tem direito, você pode entrar além do véu, na sala do trono, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. Olha só que maravilha, olha só que bênção. Mas o diabo tem inveja de você, ele quer tirar você de lá. O diabo quer tirar você da presença de Deus. Então o que ele pode fazer? Ele pode então trabalhar de todos os lados. E o diabo, irmãos, se tem uma coisa que ele faz muito bem é insistir. Ele sabe que o crente costuma desistir. E não agrada a Deus a desistência. Ele sabe que os crentes às vezes brigam por causa de, aqui na Bíblia está escrito isso, significa isso, aquilo. Mas as coisas, os detalhes pequenos, o crente tropeça. Bíblia, lê Bíblia, oração, perseverança e confiança, entre outros. Perseverança é um dos maiores problemas nossos. A gente começa um negócio, agora vai. No outro dia, agora vai. No outro dia, agora vai. No outro dia, agora vai. No outro, agora vai. Eu acho que vai. Depois não sei se vai. Não sei se vai não. É assim que a gente faz na vida. Mas não podemos, temos que perseverar. Agora o diabo não tem esse negócio não, ele trabalha 24 horas e ele insiste o tempo todo. Por que você acha que a Bíblia diz assim, resistir firme ao diabo? Por que resistir? Resistência, porque ele vai atacar de todos os lados. Ele vai de um lado, você fecha a porta, ele vai do outro, você fecha a porta. Ele para um pouquinho, estuda você, vê quais são os seus pontos fracos. Ele ataca, ele é inteligente, ele sabe que você é dizimista fiel, ofertante fiel. Ele nem perde tempo mexendo nas suas finanças, porque ele sabe que ele não tem vantagem. Qual é o seu ponto fraco? Ele procura e ele vai atacando, mas você precisa resistir firme ao diabo, porque aí ele fugirá de você. É o que diz a palavra de Deus. Mas ele vai tentar. Então nós temos lutas e batalhas o tempo todo. O que nós temos aqui? A batalha em Refidim. Vamos lá, rapidinho. Eu vou ler novamente, não precisa abrir sua Bíblia. Eu vou lendo, acompanhando e trazendo o que eu quero trazer para você nessa passagem. Então veio Amaleque. Amaleque nessa passagem simboliza o quê? O inimigo, o diabo, El Capeton, pé de bicho, tinhoso, o que você quiser chamar. Então Amaleque aqui era o inimigo do povo de Deus, o inimigo de Israel, que estava livre da escravidão, mas não das lutas, porque é na luta que nós somos forjados, é ali que nós nos preparamos mais, é ali que nós aprendemos, é ali que nós ficamos mais fortes, é na batalha, na dificuldade. Com a licença poética, se tem por aí várias músicas. O deserto é a escola do Senhor, e é ali que a gente aprende. Os maiores aprendizados na sua vida foram na luta, na dificuldade, na batalha ferrenha. É preciso aprender com ela. Tem gente que não aprende. Peça a Deus sempre sabedoria, porque quando a gente tem sabedoria, além de aprender com os nossos próprios erros, que é importante, a gente vai um pouquinho à frente, aprende com o erro dos outros. A gente vê que alguém caminhou errado, para cá eu não vou não. Então a gente consegue também ter esse tipo de aprendizagem que é melhor, tá? Eu costumo dizer que o inteligente aprende com seus próprios erros, e os sábios aprendem com o erro dos outros. Então,
nós temos aí uma batalha, nós temos aí uma luta, nós temos uma guerra. Então nós temos o inimigo, Amaleque, e pelejou. Essa peleja é a guerra, é a batalha contra Israel, que é a igreja. Então nessa história aqui, Amaleque é o inimigo, o pelejar é a guerra, Israel é a igreja. Você é Israel, diga: eu sou Israel. O que significa Israel mesmo? A igreja, campeão de Deus, né? Se nós formos entender melhor a palavra. Então a igreja, então você é Israel, tá? E aonde que foi a batalha? Em Refidim. No versículo 8 eu estou lendo. Então veio, aqui já tem todo o cenário, os personagens. Veio Amaleque, o inimigo, pelejou a guerra contra Israel. Você em Refidim. Pastor, mas e o local aí, Refidim? Então eu estou no lugar certo, né? Na igreja. O lugar da batalha é na igreja. Não, que batalha na igreja? Então o lugar da batalha é lá em casa. Pastor, mas tem uma luta lá em casa, só precisa ver minha sogra. Também não. A sua luta não é na sua casa. Também não é contra a sua sogra. O que diz a Bíblia em Efésios 6? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, tá? Pastor, o senhor não conhece a minha sogra. Dá um cutucãozinho nela assim, vê se sangra. Brincadeira, vai fazer isso com a coitada não. Ela te deu a preciosidade que é o seu marido ou a sua esposa. Mas a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. É contra os principados, é contra as potestades, é contra os espíritos malignos, as hostes espirituais da maldade. A nossa luta é contra Amaleque, é contra o diabo. Então, aonde seria esse Refidim? Aonde seria esse campo de batalha? A nossa mente. A sua mente é o maior campo de batalha que existe. É ali que o diabo guerreia. É ali que o diabo lança os seus dardos inflamáveis, dardos inflamados, ou seja, ingerências na mente. É ali que as pessoas perdem batalha ou ganham batalhas. É nas emoções, nos sentimentos, é na alma. É ali que as pessoas se posicionam favorável ou contrário a si mesma, porque ali ela ganha ou ela perde. O campo de batalha principal é a sua mente. Vamos lá, rapidinho. O homem, ele é separado de Deus por uma única coisa. Qual é a única coisa, segundo a Bíblia toda, mais precisamente Isaías 59:2? Qual é a única coisa que separa o homem de Deus? Se chama pecado. Mas para o homem pecar, ele não acorda de manhã e fala assim: eu vou dar uma pecada hoje. Não, não é assim, tá? Existe uma batalha. Existe uma batalha. Pastor, só precisa saber, diz os irmãos que gostam da batata quente, da fofoca, aqueles irmãos que é do óleo quente lá, daquele lugar para lá. Aí ele fala: pastor, precisa saber, o irmão Jusão, vou falar Jusão para não ter José e nem João achar que é alguém. O irmão Jusão está adulterando. Tá, o irmão Jusão de repente acordou bem cedo e falou assim: olha, hoje está um dia bom para dar uma adulterada. Vou dar uma adulterada hoje. Será que foi assim? Claro que não. Claro que não. Primeiro começa uma batalha, uma guerra. Aonde? Na mente. O diabo começa então a trabalhar. Ele começa a jogar os seus dardos inflamados, seja qualquer que seja o outro pecado. A pessoa começa aqui. Se ela não colocar o capacete da salvação, se ela não se posicionar com a couraça da justiça, a espada, toda aquela armadura que está na sua Bíblia, em Efésios 6, à sua disposição, tem que se revestir, irmão. Você é a luz do mundo, e o mundo é trevas. Você não pode sair de peito aberto aí, né, de qualquer jeito. Eu fico imaginando, já assistiu filme de guerra? Por acaso você viu algum filme de guerra, o inimigo nas trincheiras lá e pau, bomba para lá, aí vem um soldado, o herói do filme, só de sunga. Vou arrebentar tudo. Não tem. Ele vem preparado, armado até o dente. Ele é o Rambo. Ele precisa estar preparado. E tem crente, irmãos, aí no mundo só de sunga. Eu sou a luz do mundo. O diabo vai acabar com você. Então se posiciona. Vista-se de toda a armadura de Deus, diz a Bíblia em Efésios 6:12. Nós estamos em guerra. Você está em guerra. Luta, batalha.
começa na mente. Pensamentos errados. Irmãos, cuidado com os pensamentos. Cuidado com o pensamento. Tem uma coisa no ser humano que me fascina muito. Eu acho fantástico. Tanto é que eu estou preparando uma boa parte para o seminário amanhã só dessa área do ser humano. Tem uma coisa em você que me apaixona. Se chama cérebro. É interessante como ele funciona. Como é gerado as emoções. Vamos falar um pouco sobre isso no nosso seminário amanhã. As emoções. E é interessante que os pensamentos, eles geram sentimentos. Não é assim? Pensamentos geram sentimentos. Tem gente que tem sentimento de raiva e de ódio só porque pensou besteira, só porque pensou bobagem contra alguém, relacionada a alguém. Só por pensamento. Tem gente que sofre só no pensamento. O rapaz estava na estrada, uma estradinha de terra, numa viagem, é um conto. Por volta das 7:30 da noite, o sol já havia se escondido, a noite já chegava. De repente o carro furou o pneu, ele para, um silêncio total, só escutava os grilos cantando. E mais nada, ele olha para um lado, para o outro, não tem ninguém para ajudá-lo. E ele está preocupado, porque ele sabia que no carro dele tinha o estepe, mas não tinha o macaco, para levantar o carro e trocar o pneu. Ele, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí de repente ele percebe que bem ao longe, ele vê, tem uma cerca, tem uma certa subida, mas lá em cima, naquela colina, havia uma luz. Ele percebe, opa, ali tem uma casa. Então ele pensa, aqui essa estrada é deserta, eu vou pousar aqui, vai passar a carro aqui amanhã e olhe lá. Então eu vou me antecipar, eu vou lá naquela casa e vou ver, vai que o homem para morar nesse lugar deve ter um carro. Se tem um carro, pode ser que tenha um macaco, tá? Então ele pensou assim, eu vou lá. Aí o que ele fez? Ele começou a caminhar, saiu, entrou no mato, aí tinha uns carrapichos, já grudou na perna, e ele foi, tinha uma cerca de arame farpado, ele passou pela cerca, ele foi pensando, bom, tá longe, hein? Vai demorar a chegar lá, mas o importante é o macaco. Continuou a sua caminhada, aí ele foi pensando, mas e se chegar lá não tiver carro e não tiver macaco, vou perder a viagem, mas vamos tentar. Aí ele andou mais um pouco, tinha um córrego, lá na roça a gente fala corguinho, mas é um córrego. Ele atravessou o córrego, já molhou o pé, já ficou mais incomodado, mas quando ele atravessou o córrego, de longe ele avistou que lá na casinha tinha um carrinho, lá fora. Ele falou assim, opa, tem carro, então tem macaco. Aí ele foi caminhando, já estava com 10 minutos, ele ia pensando, mas e se eu chegar lá e não tiver macaco? Não, tem que ter, se tem carro tem macaco, mas não tem carro tem macaco, porque eu estava na estrada, eu tenho um carro, não tenho macaco, mas vamos lá. Ele continuou a sua caminhada, e mais uns 10 minutos andando, passando no meio do mato, a caminhada era difícil, e ele pensando, não, mas e se eu chegar lá, depois de tudo isso, o homem da casa falar assim, tudo bem, eu tenho um macaco, mas o macaco é para o meu uso, não vou emprestar, não conheço o senhor pode fugir com o meu macaco? Ele começou a pensar e foi caminhando. Mas o cara tem que ser muito xarope para falar isso, né? Ele tem que ser muito chato, porque o que custa ajudar uma pessoa que está necessitada no meio da noite? Ele foi caminhando, mas se o cara chegar e falar assim, eu não empresto o macaco, mas não é possível, como que eu não empresto o macaco? Porque se eu estou precisando, um ser humano tem que ajudar o outro, eu estou necessitado, ele está na casa dele no conforto, eu estou aqui, à noite vai ficar frio, e pode ter animais ferozes aqui, ele não é possível que ele vai fazer isso comigo, não, eu vou chegar lá, ele tem que ter uma, se ele não quiser emprestar o macaco, eu tomo o macaco no braço, mas eu preciso e quero do macaco. Ele foi pensando, depois de uns 45 minutos, subindo toda aquela colina, passando pelo mato, ele chegou, bateu palma, ele já estava nervoso, furioso, sozinho com os seus pensamentos. A hora que ele bateu palma, saiu um senhorzinho, boa noite, pois não, ele falou assim, quer saber de uma coisa? Pega o seu macaco, faz o que quiser com o seu macaco, eu não estou nem aí, eu não preciso do seu macaco não estou morrendo nas mínguas não, eu posso esperar lá embaixo. E voltou, sozinho. Tem muita gente assim. Talvez você conheça alguém assim. Você conhece alguém assim? Não levanta a mão, ela pode estar do seu lado. Só o pensamento, ele gera sentimento.
E o sentimento, ele vai gerar o quê? Ações. E as pessoas acabam falando ou fazendo, pecando. Então o diabo trabalha aqui, ó. Pensamento ruim, irmão, bloqueia. Pensamento ruim, corta, joga fora. Pastor, mas eu não tenho como controlar os meus pensamentos. Claro que tem, cara pálida. A sua Bíblia é em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, diz: irmãos, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, se é de boa fama, se é alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, pense em coisas boas. Você está assistindo televisão, você não gostou, tá? Está assistindo televisão, pareceu um negócio que não é legal na TV, em vez de você fechar só um olho, abrir o outro, ficar tá amarrado, muda de canal em vez de ficar amarrando. Às vezes o seu dedo está amarrado, aí você muda de canal, você assiste o que você quiser, o pensamento também. Você pode parar de pensar besteira. Irmão, para de pensar besteira. Fala para o seu, dá uma bronca no irmão, fala, para de passar besteira. Tem gente que já está nervoso só por causa da história do macaco. Então cuide do seu pensamento. Ali é a maior batalha, a maior guerra se dá nos seus pensamentos. Porque uma vez que você começa a pensar, você enche a sua mente, ou seja, o seu coração. E a boca fala o que a mente, o que o coração está cheio. Então se encha de coisas boas, pensamentos bons, palavra de Deus. Palavra do Senhor. Coloque canções que animam você, que te coloca de pé. Faça o seu próprio ambiente. Pastor, meu serviço, pastor do céu. Uma vez uma pessoa falou: pastor, eu chego no serviço, parece que eu entrei no inferno. Eu falei: peça as contas, irmão, que trabalhar no inferno é ruim. Você cria o seu ambiente, ore antes, se posicione, faça o seu ambiente. E você pode, através da oração, da fé, da comunhão, da leitura da palavra de Deus, dos pensamentos corretos. Não pense bobagem acerca de você mesmo. Não pense bobagem acerca do seu irmão. Não pense bobagem que você não precisa pensar. Se posicione, esteja firme na palavra de Deus. Coloque o capacete da salvação, ou seja, a sua cabeça esteja cheia da palavra de Deus, das coisas de Deus. Bom, seguindo. Então nós temos aqui o nosso cenário. Versículo 9, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe nos homens. Interessante, Moisés aqui era o líder, aquele que tomava a frente. Existem vários tipos de liderança, várias categorias, não é o nosso tema aqui agora, mas Moisés é aquele que tinha que ter a tomada de decisão, era aquele que reunia, é aquele que enviava e ficava no respaldo. Então Moisés, ele chama Josué e disse: escolhe nos homens para essa batalha. Você foi escolhido por Deus. Você tem que vencer suas próprias batalhas, porque existe ainda uma batalha muito grande para você travar a cada dia. Pessoas da tua casa e da tua família dependem de você. Se você é um cristão fiel, se você está cheio de Deus, aquilo que está em você, de Deus, vai inundar e chegar até a sua família, a tua casa. Você salvará a sua família, a sua casa. Então é uma missão muito importante. Então esteja cheio de Deus, enchei-vos do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. É um processo contínuo, todos os dias, enche-se do Espírito Santo. Seja perseverante, não pare, continue, vá em frente. Então, Moisés e Josué, escolhe nos homens. Você foi escolhido por Deus lá na sua casa. Talvez tenha pessoas na tua família mais capacitadas do que você, com um conhecimento maior que você. Talvez fez 2 faculdades e você não conseguiu fazer nenhuma porque acabou o tijolo. Talvez a pessoa que da sua casa tem a habilidade para falar e você não tem medo, tem vergonha, você é tímido. Mas e daí? Foi você que Deus escolheu. Se Deus te escolheu, Ele capacita você e você vai fazer a diferença na tua casa, na tua família e aonde você for. Se prepare, porque Deus vai usar você para fazer coisas extraordinárias, começando pela tua casa. Então, pelo que disse Moisés a Josué, escolhe nos homens e sai. Também não adianta ser escolhido, tem que sair, né? Sai, irmão, tem que sair. Sair para onde? Para peleja, para batalha, para luta, para guerra.
Nós precisamos nos posicionar e peleja contra Amaleque, ou seja, e lute, e guerreie contra Amaleque, guerreie contra o mal. Irmão, nós estamos em guerra a todo tempo, como eu já disse, mas as armas da nossa milícia, as armas das nossas batalhas e lutas, elas não são normais, não são materiais, não são naturais, mas sim espirituais em Cristo Jesus. Você tem armas poderosíssimas, meu irmão. Pastor, eu estou na guerra, e se eu tivesse uma bomba nuclear? Você tem coisa mais poderosa do que bomba nuclear. Imagina um demônio numa cidade de 30 mil habitantes, e você tem força e poder ibérico que fala, né? Aí você tem uma bomba, e você pode jogar naquela cidade, e a bomba vai matar os 30 e poucos mil habitantes daquela cidade. Aí você vai e joga a bomba, buf, morre todo mundo. A hora que o poeirão sentar, o demônio que estava na cidade vai coçar a cabeça e falar: o que aconteceu aqui? Que bagunça, fizeram melhor do que eu. É o que ele vai pensar, ele vai continuar lá. Mas você tem algo muito maior e mais forte do que o poder de uma bomba, seja ela qual for, que é o precioso nome de Jesus. Tem 32 mil pessoas naquela cidade, e o demônio está lá no meio. Você vai e fala para ele assim: ô capiroto, sai em nome de Jesus, eu te ordeno. Ele tem que bater em retirada, ele tem que sair, porque há poder e autoridade no nome de Jesus. O nome de Jesus foi exaltado soberanamente, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diz a minha e a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Nós temos armas. Poderia ficar uma hora falando de algumas armas. Outra arma poderosíssimas. Meu irmão, espera aí que eu vou te mandar aqui. Olha que arma poderosa. Poderosíssima. Pergunta rápida. Rápida. Jesus foi para o deserto para ser tentado, né? Foi levado pelo Espírito para ser tentado. O diabo tentou Jesus. Tentou ou não tentou? Qual foi a maior arma que Jesus usou contra o diabo? A palavra. O diabo dizia e Jesus falava: está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Está escrito. Está escrito. Está escrito. O diabo, percebendo que Jesus usava tanta palavra, o que ele fez? Eu vou usar essa palavra também. Ele chegou para ti e falou assim: ô Senhor, seguinte, também, aqui pula lá embaixo, está escrito. Olha o diabo falando da Bíblia. Está escrito: aos seus anjos dará ordem, para que os seus pés não tropecem. O diabo citou o Salmo 91 para Jesus Cristo. Pode pular, está escrito, o anjo te pega. Não foi isso que ele fez? Aí Jesus disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Foi uma guerra na palavra, e Jesus, usando a palavra, com o carinho especial que ele tinha pelo livro de Deuteronômio, ele venceu o diabo lá na batalha. E você, nas suas batalhas diárias, também tem que vencer o diabo. Então tenha sempre a palavra de Deus no seu coração e na sua boca. Cite a palavra de Deus quando for orar. Cite quando o problema chegar, a situação estiver difícil. Cite alguns versículos. Cite alguns versículos. Pode citar em voz alta para o diabo saber. Assim, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Pode jogar para o singular. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Pode falar. O diabo tem que saber que você é servo de Deus. É uma arma poderosa, a palavra de Deus. Então guarde ela no seu coração. Aprenda, leia a Bíblia. Pastor, eu tenho lá em casa a caixinha de promessa. Irmãos, eu tenho uma coisa contra a caixinha de promessa, e tenho uma coisa a favor da caixinha de promessa. Contra a caixinha de promessa é aqueles irmãos que faz uma oração: ô Senhor, fala comigo agora, fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Ou na caixinha de promessa, aí ele pega, bate o dedo assim, puxa, oh glória, agora vem, e pá! Aí é um versículo de repreensão. Ele já grita para a esposa: mulher, Deus está falando com você aqui, puxei uma palavra, saiu para você. Ele tira umas 4, 5 para sair uma boa para ele. Você não pode ter a Bíblia, abrir, Deus vai falar comigo, para aquela cara do, oh glória, eita
eita, eita, que agora ele fala, pá, e bota o dedo, irmão, e aí você, olha que Deus falou comigo, cuidado, hein? Dizem, conta-se que o irmãozinho estava um dia assim, Deus vai falar comigo, aí ele botou o dedo, Deus vai falar, abriu e leu, Judas enforcou-se. Ele pensou, mas o que Deus quer falar? Eu acho que não está certo. Aí ele orou de novo, colocou o dedo, vai e faça o mesmo. Então, cuidado, hein? A Bíblia tem que ser lida, texto. Existe me fugiu a palavra aqui, na hermenêutica, uma máxima na hermenêutica que diz que o texto fora de contexto é um pretexto para heresia. Então estuda a Bíblia, aprende. O favor da caixinha de promessa. Tira o versículo e leia à vontade. Quanto mais você ler, decorar, guardar, melhor. Mas não fica que Deus vai falar e puxar. Quer que Deus fala? Dobra o joelho, ore, leia um capítulo inteiro, leia a Bíblia, leia bastante, analisa. Deus vai falando com você em cada... Não que Ele não possa falar, mas você não pode ficar fazendo de Deus, sabe? Que nem algumas pessoas querem uns passes lá. Não, vai direito. As armas são tantas, poderíamos falar de tantas outras. A oração, irmãos do céu. Que arma poderosa. Quando você fecha a porta do seu quarto, você abre a porta dos céus através da oração. Antigamente, eu conheci um irmão, André de Paula. Ele já é falecido. Ele cantava um corinho que dizia assim, deixa eu ver se eu lembro, que faz 112 anos. A oração do cristão é o telefone, liga da terra, fala direto com Deus. Deus nunca põe o telefone no gancho, todas as vezes o Senhor me atendeu. É um corinho, tá? Uma analogia, mas eu acho legal. É o seu telefone direto com Deus, seu telefone vermelho, direto com Deus. Então a oração é uma arma poderosa, jejum, tantas outras coisas. Poderia ficar aqui um tempão falando dessas armas, mas tem que ter as armas. Escolhe nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus que simboliza, o cajado de Deus que simboliza a palavra de Deus, estará na minha mão. Eu preciso terminar, então vamos lá. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão subiram ao cume do outeiro, ou seja, Moisés foi lá para orar, para interceder. A batalha, irmão, se travava lá embaixo. A batalha se travava lá embaixo. Eu ia fazer um teatro aqui agora, uma encenação, mas o tempo não vai deixar. Então você faz na sua mente. Eu ia chamar aqui vários irmãos bonitos e os irmãos mais feios. Colocar os bonitos de um lado, os mais feios do outro. Quem que ia vindo do lado bonito? Levanta a mão, dá um glória. Quem ia vir do lado dos feios? Não. Brincadeira, irmão. Você tem Jesus, você é lindo. Mas um é representar o povo de Deus e o inimigo. Aí o povo começou, a batalha foi lá embaixo. A guerra foi lá embaixo. E o que acontecia? O povo de Deus estava perdendo a batalha. Aí Moisés levantou as suas mãos e orava. E aí o povo de Deus começava a ganhar as batalhas enquanto Moisés orava. Enquanto você está em oração, você está vencendo as batalhas. Mas o que acontece, irmãos, é que as mãos de Moisés, diz a Bíblia, se tornavam pesadas. Imagina ficar com a mão levantada por muito tempo. Aí ele não aguentava e baixava a mão. Quando ele baixava a mão, Israel começava a ter problemas, a perder a guerra. Ele levantava a mão e Israel ganhava. Então esteja sempre em oração, porque aí você vencerá as batalhas. Pastor, mas tinha mais dois que foram com ele. Quem que foi com ele mesmo? A minha irmã? Arão e Ur. Como eles perceberam e Moisés viu que Deus estava trabalhando dessa forma, então o que aconteceu? Moisés estava cansado, Arão e Ur se posicionou, Moisés ficou lá numa pedra, ficaram um de cada lado, levantaram e sustentaram as mãos de Moisés e as mãos ficaram erguidas, até que Israel ganhou a batalha. Ou seja, você tem que orar, mas é importante ter pessoas do seu lado para te ajudar nessa batalha, na oração. Eu queria falar mais aqui, mas o tempo não dá. Porém, hoje nós vamos ter esse princípio poderoso, que é a oração. E nós vamos orar.
Você ora para suas próprias batalhas, mas muitas pessoas dependem da sua ou das suas orações. Amém? Vamos orar, vamos colocar em prática? Se coloque de pé em nome de Jesus aí no seu lugar. Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés, um de uma banda e o outro de outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Depois que eles venceram a batalha, diz a Bíblia assim no versículo 15: e Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. A bandeira demarca território. Eu gosto de ler na Bíblia, pegando cada palavrinha, cada pedaço e pensando nela. A bandeira demarca território. Você vê um navio, lá tem a bandeira da Inglaterra no navio. Da onde que é o navio? E se tiver uma bandeira de Portugal, de onde é o navio? Então ele demarca território. Na sua vida há uma bandeira fincada, marcando o território, que você é propriedade exclusiva de Deus. O diabo tem que saber que você é propriedade de Deus, é a sua identidade no mundo espiritual. A Bíblia diz que se o inimigo vier contra ti como corrente de muitas águas, o Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Amém? Então nós precisamos nos posicionar e orar. Graças a Deus.